Olá, olá, família de quinta, com papo e amor de primeira. Vamos lá, um pouquinho atrasada, mas vocês sabem que venho na correria do trabalho e hoje não deu para chegar mais cedo. Tentei, mas não consegui. Oi, Jurema, que bom! Primeira a chegar. Que bom que você está aí. Bom, galera, Nossa, hoje foi uma correria daquelas, mas vamos lá. Hello, amiga! Hoje nós vamos falar sobre pense grande e empreenda pequeno. O quanto isso é importante, essa filosofia, vocês sabem que eu falo de empreendedorismo como filosofia de vida. Então, ajuda a gente a viver um pouco melhor. Vou tentar ver se eu consigo fazer uma live mais rapidinha, para que a gente não fique caindo toda hora. Vou tentar não falar aquelas palavras que eu sei que faz com que caia mesmo, mas está tudo tranquilinho, vamos continuar. Bom, vai compartilhando aí, quem já chegou, Jurema, Elois, tem outras pessoas que já chegaram e não falaram nada. Eu vou pedir uma coisa para vocês, família, me façam um favor, se você estiver assistindo essa live, ao vivo, né? Depois que estiver assistindo na reprise, não. Tudo bem, não precisa, apesar de que eu tenho olhado lá os comentários. Mas se você estiver ao vivo, coloca um oi, faz um comentário, isso é importante para a plataforma, o Facebook. Você sabe que tudo isso é uma máquina, né? Um algoritmo, então eles entendem que isso é legal. E isso me facilita em todas as outras plataformas para que eu possa divulgar mais a minha ideia. E eu já falei para vocês, essa ideia de empreendedorismo é muito polêmica, né? Engraçado, né? Tem um monte de coisa aí que eu nem vou falar os nomes, né? Que a gente sabe que são erradas. E para essas plataformas isso não é polêmico, mas o que eu faço, por incrível que pareça, é polêmico para as plataformas e para quem sabe pensar um pouquinho vai entender o porquê, né? Quando a gente empodera pessoas, quando a gente faz as pessoas terem inteligência emocional, quando a gente faz as pessoas acreditarem em si mesmas, quando a gente faz as pessoas acreditarem que elas podem empreender, que a vida delas só depende delas, que o sucesso delas só depende delas, é claro que isso é polêmico, né? Então, se você estiver aí ao vivo, por gentileza, dá o seu oi, fala que faz parte da família, porque isso é bastante importante para o meu trabalho aqui, para que eu não tenha tantos problemas com as plataformas, tá? Sandrinha! Sandrinha, nós nos encontramos no meio do caminho, eu na correria, né? Você sabe o quanto eu faço sacrifício para estar aqui, né, Sandrinha? Ai, Elô, que delícia! Oi, minha querida, eu também. Olha, é muito bom quando eu venho para cá, converso com vocês. E assim, vida de mulher, trabalhadora. Vânia, que saudade, minha linda! Que bom te ver aqui. Oba! Tá na área, né, Sandrinha? Se derrubar é pênalti. Então, assim, é muito complicado a gente, mulher, trabalhadora, com a filosofia de vida, na correria. Gente, hoje eu cheguei em casa, porque eu tenho um marido muito bom, graças a Deus. Meu cachorrinho, o Brad, fez arte, então tá lá tomando banho, enfim. Faz parte, tudo acontece. Boa noite, minha amiga Vânia, muito boa noite. Então é isso, vamos compartilhando, vamos chamando mais gente para essa live, porque hoje eu vou falar sobre uma coisa, como eu sempre falo, né? Não vou sair da minha pegada, não, é essa mesmo, empoderar pessoas a pensar como empreendedores. Então, assim, uma das coisas que a gente tem muito no Brasil é uma coisa chamada crença limitante. O brasileiro, ele se sente muito inferior, ele se sente pequeno. Tanto é que a gente tem uma coisa que quando o gringo chega aqui, a gente trata muito bem, né? Tem uma palavra chamada xenofobia, que é você ter fobia a estrangeiros. Na Europa se tem muito, porque também o que eles passam, nos Estados Unidos também tem muito e tal. Só que existe uma outra palavra, que é quase que o antônimo, que é xenofolia, que é você achar que o gringo é melhor do que você. É um pouco isso que a gente tem aqui no Brasil, né? E seria bom se isso fosse só um acolhimento do outro. Eu acho maravilhoso. Não me importa, para mim não existe gringo, para mim existe ser humano. Não importa se ele é chinês, brasileiro, português, italiano, americano, não importa. Estadunidense. Desculpe, estadunidense. E não importa.
Mas, assim, a gente tem essa coisa de valorizar mais o que é de fora, né? E a gente precisa entender de onde vem isso, de novo, né? Falando da nossa colonização. É um complexo de inferioridade danado que nós temos. Oi, Naná! Beijo! Tony, beijo também para você. José Henrique, beijo, tia te ama. Ilza, minha amiga! Ai, Ilza, como eu te amo. Cheguei! É isso aí, Ilza. Vamos compartilhando. A Ilza é excelente para compartilhar, gente. Um dia, esta pessoa aqui será uma influência digital de poder. Vou contratar a Ilza, com certeza. E aí, o que eu quero pedir para vocês? Assim, começar a refletir sobre essa questão de pensar pequeno. A gente pensa muito pequeno, o brasileiro ele é muito, não é nem acomodado, eu nem sei dizer qual é a palavra certa, mas a gente pensa muito pequeno. A gente está sempre achando que está tudo muito bom. Então, assim, não é errado pensar grande. Você precisa pensar grande. Eu sempre costumo dizer assim, mira na lua, porque se você não acertar a lua, pelo menos você acerta uma estrela. Para pensar grande, porque se você não realizar o que você está querendo com uma coisa grande, você vai realizar algo próximo disso grande. Agora, se você pensa pequeno, você vai realizar algo próximo de pequeno. Gente, se você estiver escutando barulhinho de chiado, né? Não é nada não. É minha família tentando secar com um secador de casa. Né, Sandrinha? Minha irmã que cuida do meu cachorro, né? Estão secando ele aqui cada mesmo. Mas, enfim. Cachorro igual a gente, né? Depois que envelhece, é muito louco. Meu cachorro tá muito velhinho. Eu cuidei do meu pai e aprendi o que é lidar com isso, né? Quando ele tá velhinho. Então, é muito engraçado, porque ele agora, assim, tá bem velhinho, tá enxergando pouco, tá comendo pouco, enfim, tá perdendo a coordenação motora, enfim, faz parte. Mas o amor, eu acho que segura tudo, né? Mas voltando ao nosso tema. Ah, Tony, Ana e José Henrique. Dei beijo pra todo mundo. Neida, que bom que você tá aqui, Neida. Beijo, minha amiga, beijo. Ai, Neida, é uma pena. Acho que eu vou a Macaé, mas não vou poder conseguir te ver, enfim. Mas, voltando lá, que tal a gente começar a pensar grande? Todo mundo que está aqui comigo sabe que eu sou cristã, né? Jesus ensinou a gente a pensar grande, a acreditar na gente. Para de pensar pequeno. Para de pensar pequeno. Para de se contentar com migalhas. Nós não fomos feitos para as migalhas. Nós fomos feitos para banquetes. Então, se você tem um relacionamento que é de migalha, reflita sobre isso. Se você tem um trabalho de migalha, reflita sobre isso. Se você tem uma família de migalha, reflita sobre isso. Se você frequenta ou comunga uma religião que é de migalha, reflita sobre isso. Pare de pensar pequeno. Pense grande, mas pense o maior que você puder. Por que eu decidi fazer essa live hoje? Eu faço mentoria, né? Vocês sabem disso. Então, algumas pessoas que fazem mentoria comigo e algumas que não fazem, conversaram comigo em inbox algumas coisas do tipo assim. Eu estou pensando em empreender, mas será se eu posso empreender? Será se olha a palavra, será se eu mereço empreender? E aí eu comecei a pensar assim, eu também sou professora, vocês sabem disso, e é final de semestre, né? Todo mundo desesperado para entregar TCC, apresentar TCC, que é o desespero de todo mundo, e esta pessoa que é orientadora acadêmica, né? E aí, muitos estudantes falam para mim assim, eu não consigo, tá bom se eu só tirar a nota para passar no TCC. Não quero me colocar, eu não quero meu artigo publicado, meu Deus. Para de pensar pequeno. Queira seu artigo publicado, sim. Pague o preço para isso, vive noite se for necessário. Apresente seu artigo, sim. Sabe, sua nota vai
elevar 2 ou 3 pontos a mais, imagina. E aí você concorre a ter um artigo publicado. Olha que coisa maravilhosa. Mas por que a gente se contenta tanto com pouco? É aquela coisa, de novo, da nossa origem, né? Como nós, os portugueses que vieram para cá estavam falidos em Portugal, quando chegaram aqui, que qualquer coisa estava bom. Os africanos, coitados, né? Nem se fala porque eles foram escravizados. Então, qualquer coisa estava bom. E os índios já tinham aquela noção, que eu acho maravilhosa, de viver slow, de viver respeitando a natureza, né? Aquela coisa assim. Junta tudo isso num caldeirão, o que vai dar? Né? Então, eu sempre falo que todo o nosso problema social, ele vem de longas datas. Esses dias eu estava vendo um vídeo, porque o meu cachorro, ele fica rodando assim, para deitar. E como ele está muito velhinho, ele perde o equilíbrio e tal. E aí eu fui pesquisar, né? Como boa cientista, eu fui lá pesquisar e descobri que isso é algo lá dos primórdios dele, que quando ele vivia na floresta, ele tinha que fazer isso porque o terreno tinha muitas folhas, tinha pedrinha, então ele fazia isso para ver se estava um terreno lisinho para ele poder deitar. E aí fiquei refletindo, nós seres humanos somos a mesma coisa. Quanta coisa a gente traz do tempo das cavernas, vamos dizer assim, quanta coisa a gente ainda traz da Idade Média, quanta coisa, gente, Idade Média, então eu acho que tá tão aqui, ó. Então, nossa, quanta coisa, né? A gente tem preconceito com mulher, é tudo muito da Idade Média, né? Então, assim, vamos começar a refletir sobre por que você não merece empreender. Pensar grande. Não pensa em empreender. Teve uma pessoa que entrou em contato comigo que falou assim, olha só, eu quero empreender só para ganhar um dinheirinho, para eu ter um extra da minha passagem, porque eu ando um pouco mais para economizar a passagem. Gente, é louvável? Né? Tá querendo... Mas para de pensar nisso. É tão pequeno. Eu falei com essa pessoa, depois eu conversei, né? Aquela coisa que eu sou. Me deu uma oportunidade, eu viro íntima, viu? Viro a melhor amiga da pessoa em uma semana. E aí eu não conheço a pessoa, pessoalmente, tá? Da internet. E eu comecei a ver, gente, sabe uma pessoa talentosa, com tudo de bom para explodir? E eu falei, querido, você vale mais do que uma passagem? O que você sonha como empreendedorismo vale muito mais do que isso. Acredite, porque assim, por que para... Eu falo isso porque eu sei... Deixa eu ver o chat aqui, gente. Ah, seu Paulo! Uma das pessoas que tem um sorriso que me lembra ao meu. Todo mundo fala do meu sorriso. Seu Paulo é assim, uma pessoa que está sempre melhor do que eu, mais bom astral do que eu. Essa menina linda tá aqui, cansada pra caramba, com a voz rouca, mas tamo junto. Mas, assim, empreender é importante porque você abre a sua cabeça para pensar maior, para sair da sua zona de conforto. Tem um livro, eu acho que é Oceano Azul o nome do livro, não me lembro mais, eu já li há muito tempo. E ele fala sobre isso, assim, se você quer ficar numa praiazinha onde tem um monte de peixes, não sei o quê, você vai lá, né? Você vai competir com todo mundo ali, você talvez vai conseguir uma migalhinha. Mas se você for a lugares mais profundos, a um oceano mais azul, você vai conseguir coisas muito melhores. Então, assim, tudo que a gente pensa, é uma outra coisa que eu acredito piamente, a gente concretiza. Jesus disse para a gente que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, eu não sei se vocês já viram um grãozinho de mostarda, e eu já vi. Gente, é minúsculo, é muito pequenininho. Então, se você tiver fé, um grãozinho de mostarda, você move uma montanha. Então, assim, se você tiver uma fé do grãozinho de mostarda em você mesmo, quanta coisa você pode fazer? É fácil? Claro que não. Se fosse fácil, todo mundo fazia, mas é possível. E aí, qual é a minha sugestão? Andar em grupos. Andar em tribos, sabe? Sabe o que difere a gente dos outros animais? Pensa bem. O ser humano tem garras? Não. Tem dentões? Não. A gente é grandão? Não. A gente é fortão? Não.
Nós temos intelecto, mas nós temos algo que é fantástico. Eu tenho lido um livro chamado... toda a coleção, né, de Assura. Esse último que eu estou lendo é o Homo Deus. Eu li o Homo Sapiens e agora estou lendo o Homo Deus. E ele fala exatamente sobre uma característica nossa que nos distingue de todos os outros animais. A gente sabe trabalhar em equipe. Pelo menos sempre soube. A gente está perdendo essa habilidade. A gente não pode perder essa habilidade de trabalhar em equipe. Por isso que família é maravilhoso. Porque família é a tua primeira equipe para trabalhar. Tu pensa, pai e mãe pensam igual? Não. Quem é casado sabe o que eu estou falando. Aí você casa com um cara que tem um pensamento diferente do teu, vocês vão gerar um filho que tem um outro pensamento. Então, o filho aí tem a sogra, tem o sogro, tem... Tá entendendo como é que funciona? Na sua cabeça, se você é jovem, os concurseiros que às vezes falam comigo, né? Que tem a questão de pai e mãe, que às vezes reclamam, tem a namorada, tem o avô, tem o tio, todo mundo dando pitaco. Família é isso, você aprender a lidar em equipe. Mas quando você sublima, quando você vai acima de determinadas coisas, e hoje o nosso país precisa disso muito. A gente está muito polarizado, bem e mal, esquerda e direita, sabe? Cristão e não cristão. A gente tem que parar de pensar nisso. Quando a gente começa a entender que temos que aprender a trabalhar em equipe, a gente consegue avançar. Por que o ser humano evoluiu tanto? Porque eu sozinha, ou um ser humano qualquer, por mais forte que seja, ele não constrói um prédio. Mas vários seres humanos unidos constroem esse prédio. Vamos falar de futebol, né? Hoje nós falamos pra caramba sobre futebol, sério, de Flamengo. Quem me conhece na intimidade sabe que eu tenho uma simpatia pelo Flamengo, já fui torcedora do Flamengo. Hoje eu não torço para time nenhum. Hoje eu saí da caixinha em relação a isso. Mas o Flamengo vai ser sempre o time que é a minha simpatia. Não adianta aquela coisa de infância, de adolescência. Eu, na minha adolescência, gente, eu era flamenguista doente. Quem me conhecia, nossa, tinha que conviver com uma flamenguista. Hoje o negócio funciona diferente. Mas eu não vou negar que eu fico feliz. Mas eu não tenho essa coisa. As pessoas estão saindo do limite de entender o que é a vida delas, o que é importante. E aí, eu fico pensando assim, o que é um time se não for a sua equipe? Por mais que tenha um jogador fenomenal, ele joga sozinho? Não. Então, nós temos que entender que o que faz com que consigamos ser vitoriosos é trabalhar em equipe. Por que eu estou falando isso? Porque, olha só, se você está pensando em empreender, comece a pensar em agregar pessoas com você. Infelizmente, no Brasil é assim. Tem gente que não compra na loja do bairro que fala assim, o quê? Vou fazer meu vizinho ficar rico? Eu não. Idiotice, né? Coisa da nossa colonização. A gente perdoa essas pessoas, mas a gente sublima. Essa família aqui é uma família, a gente brinca, né, que é uma família de quinta-feira com amor de primeira, mas com intelecto de primeira. O nosso papo é sempre de primeira. Então, comece a entender o seguinte. Se você conhece alguém da sua família que está empreendendo, procure comprar nessa pessoa. Se você tem um amigo que faz algum empreendimento, tente comprar. Pare de comprar nos grandes. Eu tenho muita tranquilidade de falar uma coisa. Eu tenho um público que é um público de microempreendedor, médio empreendedor, pequeno empreendedor e nano empreendedor. Eu brinco que são os nanos empreendedores, que são os MEIs. E aqueles que nem registrados são. Pensa. Gente, se a gente começar a apoiar aqueles que são da mesma casta que a nossa, a gente se empodera. Então, pensa bem. Se você tem um amigo que você pode ajudá-lo a prosperar, faça isso por você mesmo. É uma piadinha chula, mas eu vou contar. Porque pelo menos esse amigo não vai te pedir nada mais, porque ele vai estar bem. De repente, ele vai te ajudar. Eu sei que quando eu brinco com isso, eu sei que está dentro do meu coração. Jesus fala que a gente deve ajudar ao próximo. Sabe, as pessoas ficam muito preocupadas em ajudar alguém que está sofrendo na África. Conheço pessoas que estão fazendo um trabalho maravilhoso lá na África. Beleza,
Tem que ter gente para fazer isso, mas tem gente que quer bancar o bonzinho e esquece de ver que você tem um colega de trabalho, que às vezes precisa de um ombro amigo, uma palavra. Às vezes é um parente teu, um vizinho. Quantas vezes eu já precisei de vizinho? Gente, eu sou muito grata, seu Paulo está aí hoje, eu sou grata a todas as pessoas que são no meu condomínio. Quando eu cuidei do meu pai, quantas pessoas... Tem um menino que é o nosso zelador, o Giovanni. Quantas vezes ele veio me ajudar aqui com meu pai? Quantas vezes vizinhos vieram me ajudar? Sabe? Então, assim, pensa nisso. Pensa que a gente é uma grande família, uma família humana. E a gente está perdendo isso. Por que eu estou falando isso? A gente tem agora, em novembro, né, a Black Friday, né? E tem gente que enlouquece. Enlouquece por qualquer coisa, eu não entendo, assim. Para e pensa. Se você pode comprar com pessoas que você conhece... Olha, hoje eu vi uma postagem de uma amiga minha, e eu até falei, quando eu cheguei em casa, eu falei isso para minha filha, que está acontecendo espontaneamente, aconteceu com uma amiga dela lá em Portugal, e aí está acontecendo com outras pessoas. As pessoas estão postando fotos com as nossas mercadorias, né? Com as nossas roupas, com as nossas bolsas. Estão dizendo assim, estou levando, por exemplo, a Hortene, a nossa marca de bolsas. E as pessoas estão falando de, estou levando a Hortene para passear. Né? Hoje é o meu dia de levar a Hortene para passear e fotografar a bolsa, né? Hoje eu estou levando a Tayane Nunes para passear, que é a nossa marca de roupa. E é maravilhoso, a gente não pediu isso para ninguém, sabe? É reciprocidade. E eu falei, eu vou levar isso para a live, porque se está acontecendo comigo, pode acontecer com outras pessoas, porque assim, pensa bem, a gente está começando um empreendimento agora, dá medo? Muito, eu estou apavorada. Eu estou apavorada, mas assim, porque tem todo ainda mais no nosso caso, né? Porque tem uma história de família, e eu fico pensando, meu Deus, será que eu e minha filha estamos à altura do meu pai e da minha mãe? Né? Será que a gente consegue ressuscitar a Tayane Nunes? E será que a gente consegue colocar a Hortene, né, para viajar aí pelo mundo inteiro, que é a nossa ideia, nossas bolsas viajando para o mundo inteiro? Então, assim, essa rede de amizade que a gente precisa resgatar. O ser humano ele está tão mecanizado, ele está tão industrializado que a gente está perdendo esse amor, esse carinho, esse contato, e a gente não pode perder isso, porque é exatamente isso que nos difere e nos faz ser diferente dos outros animais, sabe? É como se... assim, eu já falei para vocês, eu não acredito que o ser humano é um animal, é um mamífero como outro qualquer, como muitos cientistas, eu aprendi na academia isso, mas eu, Denise, pessoalmente, não consigo crer. Eu acredito que nós somos filhos de Deus, criaturas especiais e tal. Mas, independente disso, não pensa nisso. Independente disso, se você parar e pensar, se você se une, você é mais forte. Eu lembro que eu participava de um grupo, há muitos anos atrás, na época que eu trabalhava, não posso dizer o nome da empresa, que ela foi uma das primeiras empresas a trazer o empreendedorismo para o pequeno. Eu trabalhei lá por muitos anos como professora, como mentora. E aí, eles falavam muito sobre isso, assim, para a gente orientar as pessoas para se ver rico, eles se unem. Vou falar uma coisa que o meu pai falava muito, né? Meu pai era empresário, e ele dizia assim, quando eu vou no sindicato dos empregados, é uma brigalhada danada, é uma confusão de informação. Quando eu vou para o sindicato dos empresários, um ajuda o outro, todo mundo unido, no mesmo discurso. E ele falava, o dia que o povo brasileiro aprender com os ricos, a trabalhar juntos, a se unir, ninguém segura esse país. E meu pai não tinha muita escolaridade não, tá? Meu pai só tinha ensino médio. E eu achava assim, incrível, como é que ele conseguia, depois que eu fui estudar outras coisas, né? Como é que ele conseguia ter essa linha de raciocínio? E hoje, infelizmente, olha, século XXI, eu tenho que estar aqui falando para vocês e pedindo para vocês divulguem para outras pessoas, porque a maioria das pessoas querem trabalhar sozinhas. A maioria das pessoas... Ninguém prospera, gente. Ninguém prospera. Se você não tiver uma família... Se eu não tiver vocês aqui, eu não vou prosperar. Né? Aquela coisa assim, eu já tenho tanta gente contra.
Se eu não contar com a minha família, eu vou contar com quem? Eu tenho uma família de quinta, eu tenho minha família biológica, tenho uma família no trabalho. Essa noção de família, ela precisa ser resgatada. Não é uma família, assim, na igreja a gente fala muito sobre isso, né? A família de Cristo, a família de todos, porque a gente pensa a sua família, pai, mãe, filhos, não é só isso. Você pode ter uma família do seu futebol, você pode ter uma família da tua turma de concurseiros, sabe? É formar um grupo de pessoas, um clã, talvez seja isso, né? Muito mais abrangente do que família, um clã que todos estejam apoiando uns aos outros. Quando a gente parar de competir uns com os outros, e por isso eu sou apaixonada por todos os escravos negros que vieram para esse país, porque se a gente conseguiu tudo o que conseguiu, foi porque eles conseguiram sublimar. Eles pararam de competir entre eles dentro da senzala, porque no início eles se matavam, já expliquei isso para vocês, quem não viu vai procurar as lives lá, que eu falo que um era de uma tribo contra a outra, eles eram rivais, que foi cruel o que eles fizeram. Não foi feito em lugar nenhum, tá? Só aqui. Os outros lugares, eles pegavam de um lugar, botavam todo mundo lá na tribo e botavam a trabalhar. Mas os daqui, os brasileiros, eles conseguiram sublimar isso. E aí, eles entenderam que deixavam as rivalidades para o lado, e aí aquela coisa metodista, né? O que temos em comum, vamos andar junto. O que a gente pensa diferente, vamos nos respeitar. Sabe? Eu amo as pessoas, mesmo que elas pensem diferente do que eu. Assim, eu vou morrer defendendo essa ideia, que as pessoas têm o direito de pensar diferente de mim. Mas elas precisam ser respeitadas, assim como eu também tenho que ser respeitada. E vamos trabalhar junto no que a gente tem em comum. Então, de repente, eu conheço uma pessoa que gosta muito por exemplo, vamos falar de empreendedorismo, né? Que fica mais tranquilo para não pegar outras áreas mais pesadas. Mas, de repente, eu conheci uma pessoa que gosta muito das bolsas da Hortênia. E compra as nossas bolsas da Hortênia, nossa cliente maravilhosa. Tá? Mas essa mesma pessoa pode não gostar das roupas da Tayane. Qual é o problema da Tayane Nunes? E vice-versa. Tem gente, é muito legal, né? Eu e minha filha, nós temos clientes que amam a roupa e, de repente, não gostam das bolsas. E tem clientes que amam as bolsas e não gostam das roupas. E tem clientes que amam as bolsas e as roupas. Quando a gente pensa grande, a gente para de olhar essas coisas pequenas. Por exemplo, eu não vou fazer isso porque senão vai apagar, né? Mas se eu faço muito isso na aula, né? Eu pego um quadro branco, bem assim como essa parede aqui. E aí eu pego uma caneta e dou um risco assim e pergunto para os estudantes assim: o que você está vendo aqui? A maioria fala um risco, fala um ponto, às vezes eu boto um ponto. Por quê? Nós olhamos o defeito. E aí eu brinco, eu falo, puxa vida, vocês podiam dizer que estão olhando um quadro lindo, maravilhoso, vocês estão olhando uma professora linda e maravilhosa, vocês estão olhando uma parede. Porque a gente é focado no defeito. A gente é focado no defeito. Vamos parar de focar no defeito. Vamos começar a pensar grande. Então, se você pensa em empreender e se não pensa, vamos começar a pensar. Já falei, vou continuar falando. Vamos empreender? O que eu quero que você faça? Pense grande. Para de ficar achando assim, não vou mostrar para aquela minha tia o que eu estou fazendo, não, porque ela é chata. Não vai... Mostra, vai que ela seja a tua melhor compradora. Eu não vou fazer isso, não, porque todo mundo diz que isso não é bom. Para com isso. Tem sempre alguém que vai gostar. Pensa grande. Pensa assim, eu vou empreender, eu vou fazer algo bem legal, vai dar resultado, vou conseguir o que eu quero, seja pagar a passagem, lembra do que eu falei lá no início? Mas eu também posso pagar uma passagem de avião, posso viajar, Pensa grande. Agora, empreenda pequeno. Eu já tive pessoas que já me procuraram para consultoria, para mentoria, e falaram assim, olha, eu recebi X de indenização do meu trabalho, que eu saí, e eu quero empreender esse X. E eu falo, não faz isso, pelo amor de Deus, faz não. E as pessoas falam, que não? Não, a metade desse X você empreende, a outra metade você guarda. Então, o que eu estou te dizendo? Você vai pensar grande, não se sujeite a migalhas, mas começa a empreender pequeno.
Você está querendo só a passagem? Tá bom, a passagem, se você vender um bombom, você tem a sua passagem. Mas pensa que o seu bombom vai ser o bombom, melhor bombom do mundo. Não é nem do Brasil, não, do mundo. E que você não vai ter dinheiro só para pagar uma passagem de ônibus e de van, não. Você vai ter dinheiro para pagar a passagem de avião daquele... Ah, esqueci o nome do avião, aquele que é caríssimo, que vai para Dubai. Então, assim... Ui, meu mestre Jorge Bezerra! Beijo, eu te amo, te admiro pra caramba, cara. E aí, pensa nisso, que você pode exatamente fazer algo que, no seu pensamento, pensa ele grande, mas começa pequeno. Ah, começa a fazer o bombom e começa a vender. É muito legal agora, até que no meu condomínio tem gente fazendo os picolés gourmetizados, que eu falei aqui, eu fico tão feliz. Tão feliz, assim. Ai, Bezerra, que você tá aí. A Sâmia tá empreendendo, tá no mundo digital também. Eu fico tão feliz. Ai, tem gente assim... Olha, eu tenho um estudante... Ai, eu acho que eu não vou lembrar o nome do... Depois eu coloco para vocês. Ele foi um aluno meu, é um advogado, e foi um aluno meu de empreendedorismo. E muito engraçado. E ele falava para mim assim... advogado só sabe dominar o português, né? A fala. E ele... Em aulas de matemática financeira, ele ficava louco. Ele falou, você foi a única pessoa que conseguiu me ensinar matemática financeira. Eu só sabia somar 1 mais 1. E depois, agora, ele me mandou uma mensagem. Ah, eu vou botar um grupo dele. E ele está empreendendo. Sabe o que ele está empreendendo, gente? Um sonho dele. É um grupo de música, um grupo musical. Ele sempre foi ligado com essa coisa de mestre-sala, sempre gostou, mas ele nunca teve a coragem de empreender, né? E agora está empreendendo. Eu estou tão feliz, sabe? Muito feliz, né? Olha, eu estou muito feliz. Depois eu vou ver, se tiver um tempo para ver, e eu vou postar para vocês que eu estou pensando em fazer umas postagens de todas as pessoas que estão empreendendo. Então, empreender, gente, não é empreender só em abrir um negócio da mesma área que você. Você vê, um advogado, excelente e tal, mas que sempre teve um sonho. E agora está tomando a coragem de empreender nesse sonho. Por que você não pode empreender no seu sonho? De repente, você pode começar. O José Bezerra está aí, que é o cara das startups. É o cara. Tu quer abrir uma startup, meu filho? Procura o Bezerra. É o cara que vai te dar todo o norte para o negócio. Então, assim, cara, você às vezes tem um sonho de fazer alguma coisa, é o teu hobby. Empreende no teu hobby. Mas daquela maneira que eu falei. Começa pequeno, mas pensa grande. Faça isso, porque, olha, se é uma coisa que eu aprendi, é que se você não acredita em você, ninguém mais vai acreditar. O cliente, ele compra primeiro você, depois ele compra o seu produto ou o seu serviço. Então, começa a pensar grande. Ah, você pode empreender... Hoje eu conversei com uma pessoa que me disse que está empreendendo em mudar a sua casa. Está empreendendo em mudar a sua vida. É alguém que assiste aqui e que é uma amiga maravilhosa, que eu amo muito, que eu tenho agradecido a Deus por ter conhecido. E a pessoa está assim, empreendendo em mudar a filosofia da sua casa, da sua rotina, das coisas que está fazendo, da sua vida. Olha que máximo! Então, empreender, gente, não é apenas abrir uma empresa. Empreender vai além disso. Agora, se você quer ter sucesso no seu empreendimento, pense grande. Você vai gastar a mesma energia pensando grande e pequeno. Então, por que você vai pensar pequeno? Pensa grande, porque o que você pensa, você tem muita chance de concretizar. Gente, tô cansada, não aguento, juro. Hoje eu tô exausta. Mas era uma coisa que eu queria muito falar para vocês. Primeiro, trabalhar em equipe, trabalhar em rede. Desde quando eu tinha a Colcha, né, a ONG, eu aprendi a trabalhar em rede. Comece a trabalhar em rede. Um ajudando ao outro, um levantando o outro. Depois para de pensar pequeno, para de se sujeitar a migalhas. Comece a pensar grande. E a terceira coisa comece pequeno. Mesmo que você tenha uma grana grande para investir, comece pequeno. Ah, Denise, eu tenho, sei lá,
X de dinheiro. Pega essa metade, investe agora e começa. Mas não deixa para depois, não. Ah, não sei, eu vou começar, mas será que você não tem que ter uma embalagem maravilhosa? Não. Começa do jeito que tá, pequenininho, com essa metade. Vai aprendendo com os erros. Não tem coisa melhor do que você errar, gente. Nós somos de uma cultura que errar é horrível, né? Caneta vermelha, né? Errar é ótimo. A gente aprende com o erro, não erra mais, e passa para frente, e evolui. Então, assim, começa pequeno, mas pensa grande. Bom, semana que vem eu vou dar o nome do... Ai, tô botando no pescoço. O nome do vencedor do concurso, porque eu não consegui colocar, eu quero colocar ao vivo com vocês, eu não consegui. Então, na semana que vem eu coloco para poder printar a tela de quem ganhou o livro Segredo de Luísa, esse livro aqui. Ó, que eu deixei aqui, O Segredo de Luísa, que é o livro que vai ser sorteado para quem assistiu a live passada e que fez um comentário, tá? Aniversariantes da semana, dia 15, Vinícius Manzoli, estudou comigo na graduação, beijo. Otto, Francisco, olha, um estudante, um aluno meu, tudo de bom, tá, Otto? Vamos lá. Moisés Eusébio, dia 16. Dia 17, Rosemary Desi, um beijo. Desi foi uma das pessoas, gente muito incrível, que me apresentou a física quântica. Que legal, sou muito grata por isso, Desi. A Dayana Celere, que foi dia 18, e Vicente aqui, né, do meu condomínio, legal. Dia 19, Patrícia Meirelles. Pati, eu amo sua filha, de paixão. Sabe? Dá um beijo na perla por mim. Dia 20, minha irmã, linda, maravilhosa, minha caçulinha, Sandra Nunes. Alguém especial, uma mulher de fibra. Nós somos grandes mulheres, nós somos 5 mulheres em casa, assim, Paulinha Fortunato, amiguinha de Tayane. Paulinha, beijo também. E hoje é a Graziele Braga Penha, dá um beijo na Grazi por mim, nossa, uma pessoa especial também na minha vida. Família, live curtinha, espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou tentar fazer lives mais curtinhas, com papos mais centralizados, como eu fiz hoje, 3 pontos, no máximo 4. Então, recapitulando, pense grande, empreenda pequeno e não se contente com migalhas. Amo vocês. Espero vocês na próxima quinta. Deixa eu ver se tem chat aqui. Para nossa live de quinta com papo de primeira. Fiquem na paz.